todo aquele, diga todo aquele, que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui nessa manhã, nesse dia tão maravilhoso que o Senhor reservou para estarmos aqui adorando, exaltando, glorificando o Teu nome. Já temos proclamado louvor a Ti. Quantos louvores, Senhor, que tem sido oferecido ao Senhor. E o Senhor é o centro de tudo aquilo que está acontecendo aqui hoje. O Senhor é digno de toda a glória, toda a honra, de todo o louvor. O Senhor é a razão de estarmos aqui, Pai. Ó Deus amado, e queremos dar a Ti toda a glória, ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E pedimos, Deus, que fale ao nosso coração agora. Prende-nos à Tua palavra, Senhor. Nós repreendemos qualquer ingerência, qualquer interferência contrária, qualquer espírito circunstancial e opositor está impedido de agir aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Porque este lugar é do Senhor Jesus. A liberdade que damos aqui é ao Espírito Santo. O Espírito que convence, o Espírito que está no nosso meio para falar, o Espírito que está aqui para nos dominar, e tem toda a liberdade de fazer, Deus, aquilo que o Senhor projetou, aquilo que o Senhor, ó Deus, planejou para esse dia. Tem a liberdade de fazer neste lugar, Pai. Abençoa as irmãs que estão trabalhando também ali, preparando o almoço. Visite também as Tuas servas com a Tua glória. Visite com a Tua unção, Senhor. Cerca este lugar, abaixore canta lavachária, com a Tua glória, com a Tua unção, Senhor. Ó Deus amado, nós damos toda a liberdade ao Senhor nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Coloque a sua Bíblia aí no banco, antes de se assentar, de olhos fechados e mão para o alto, dando glória ao Senhor. Aplauda Ele bem forte, dando exaltação ao Deus Todo-Poderoso. Só o Senhor é digno, só o Senhor é digno, só o Senhor é digno, só o Senhor é digno. Sharai que manassuri anda labash, queremena rassuri cantu labasharia. Ao Senhor damos glória, ao Senhor damos glória, ao Senhor damos louvor, ao Senhor adoramos nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem se assentar, igreja do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, pela Bíblia nós temos várias palavras que nos identificam como cristãos, como servos de Deus. Muitas designações são feitas nas Escrituras para aquele que realmente nasceu de novo. Nós temos, por exemplo, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala dirigindo-se aos crentes. Atos fala muito sobre aos cristãos que nasceram de novo. Nós vemos também João falando lá no primeiro capítulo, João 12, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Diga comigo, filhos. Filhos de Deus. Nós temos também na Bíblia, Efésios fala dos filhos da luz. Também Paulo fala sobre os filhos da promessa. Fala sobre filhos do dia. Fala sobre filhos do reino. Tudo isso está falando sobre mim e sobre você. São designações na Bíblia que já está realmente falando sobre nós. O próprio Senhor Jesus fala dos amigos, né? Amigos, aqueles que realmente estão com Ele ou estão nele, são amigos do Senhor. Eu já vos chamo de amigos. Nós temos na Bíblia muitas designações sobre irmãos, sobre também aqueles que são ovelhas do Senhor Jesus,
são chamados de santos, né? Muitas vezes os evangelhos e os escritos do apóstolo Paulo, eles saúdam os santos que estão em tal e tal lugar. Nós vemos também sobre designações como soldados de Cristo Jesus. Tem algum aqui? Deixa eu ver se tem soldados de Cristo. Os soldados de Cristo Jesus. A Bíblia também fala que nós somos testemunhas do Senhor. Jesus disse que vós sois sal da terra, sois luz do mundo, não é? A Bíblia nos fala também que nós somos cidadãos dos céus, os eleitos de Deus, luzeiros deste mundo. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos chamados de Deus. Paulo fala sobre os eleitos do Senhor, sobre aqueles que também são os herdeiros de toda a graça do Senhor Jesus. Jesus fala que nós somos ramos da videira, e Ele é a videira. Cadê os ramos que estão aqui? Deixa eu ver. Aleluia! Nós somos ramos da videira do Senhor Jesus. Paulo diz que nós somos membros do corpo, cujo cabeça é Cristo Jesus. Pedro diz que nós somos pedras vivas. Também ele diz que vós sois raça eleita, povo santo, povo particular de Deus, povo escolhido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Nós também somos chamados de seguidores de Cristo Jesus. Nós somos chamados de filhos de Abraão, filhos da promessa, discípulos do Senhor, servos de Cristo, carta de Cristo Jesus, sacerdócio real, peregrinos, forasteiros, membros da família de Cristo Jesus. Que maravilha! Fala para quem está aí do seu lado, você é tudo isso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora olha que coisa linda! Parece como se fosse um diamante que está assim multifacetado, porque cada um destes nomes revela algo de caráter, revela algo de bênção, revela algo tão precioso, e é privilégio de todo aquele que confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas aí, João agora aqui nesse texto que lemos, revela um novo título. Ele fala aqui de um novo título para o cristão nessa passagem. Ele diz: esta é a vitória que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus é alguém vencedor. Diga: todo aquele que é nascido de Deus são vencedores. Ele diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, crente é vencedor. Crente é vencedor. Quem crê é vencedor. Se tem vencedor aqui, fique em pé agora e aplauda bem forte o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! E antes de assentar, abrace o vencedor aí, por favor, e diga: parabéns, meu irmão, parabéns, porque você é vencedor em Cristo Jesus. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Coisa linda essa passagem que João então está revelando um novo título para os cristãos: vencedores. Crentes são vencedores ou conquistadores, e a forma verbal que ele usa aqui, essa palavra grega veio de uma palavra nikao, que significa conquistadores, que significa vencedores. E é interessante porque eu nunca havia, a gente cita esse texto, mas eu nunca preguei, a primeira vez que estamos pregando nessa passagem. E aí, eu estava lendo e estudando essa semana, depois que os irmãos me passaram, né, o tema, e aí lendo, e eu lembrei-me de que eu estava num congresso quando ouvi o significado justamente da palavra Nicolas. E aí eu dei o nome para o meu primeiro filho, né? Tenho dois filhos, um rapaz e uma moça, a Isabelle, e o Nicolas.
E a palavra Nicolas vem justamente desse mesmo termo verbal grego, nikao, que significa vencedor, conquistador. E João justamente usa, e parece que é uma palavra preferida dele, porque aparece aqui 2 vezes no verso 4 e também no versículo 5, parece ser um termo preferido. 24 dos 28 citações que fala sobre esta palavra do grego aqui são escritos por João para dizer que crente em Jesus é um conquistador, é um vencedor. Ele não é derrotado, ele foi feito para conquistar, ele foi feito para alcançar a vitória, ele foi feito para derrotar o diabo e proclamar a vitória no poder do nome do Senhor Jesus. E é interessante porque esta era uma palavra popular entre os gregos, porém eles acreditavam que a vitória final não poderia ser alcançada pelos imortais, ou pelos mortais. Esta era uma palavra que poderia ser aplicada somente aos deuses. E eles até tinham uma deusa chamada Nike, a deusa da vitória, que ajudou a Zeus em uma batalha contra os titãs. Então para eles, essa vitória, vencedor, era só uma designação para os seus deuses. Mas João justamente pega esse pano de fundo pagão para trazer para os cristãos, para nós, servos de Deus, para dizer que aquele que é nascido de novo, a estes pode ser atribuído essa invencibilidade que antes era atribuída só aos deuses, desenganos seus. Esses deuses são falíveis, não têm todo o poder, mas aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, ele pode ser Nicol, ele pode ser vencedor, ele pode ser conquistador. Aliás, ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todo aquele que é nascido de novo. E é esta mesma palavra que o Senhor Jesus usou lá em João capítulo 16, quando ele chama a atenção dos seus discípulos e a todos, e dizendo: olha, prestem atenção, olhem bem para aquilo que eu vou dizer a vocês, porque vocês precisam realmente entender. No mundo vocês passam por aflições e tribulações, mas tem de bom ânimo, filha. Tem de bom ânimo, filho, tem de bom ânimo, porque eu já venci. E é justamente esse termo de vencedor que o Senhor Jesus está mostrando a mim e a você. Você tem capacidade de superar qualquer circunstância desfavorável na sua vida, porque você nasceu de novo, e o que é nascido de novo vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus. Paulo, então esperto, usa justamente isso em Romanos 8,37, e diz: em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. E aí ele usa depois lá na primeira carta, no capítulo 15, verso 57 também, para mostrar a vitória sobre a morte, quando ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga: mais que vencedores. Sacode o irmão que está do seu lado aí e diga: você é mais que vencedor. Mais que vencedor. Mas aí está já logo um composto de palavra grega que tem como significado absolutamente vencedor, ou completamente vitorioso. Vou dizer isso? Diga: completamente. Não, irmão, levanta a mão para o alto, para o diabo saber que você é nascido de novo, e você vai dizer: completamente vitorioso. Meu irmão, em Cristo Jesus os crentes são invencíveis. E invencível de modo que Paulo diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem, ouça aí Satanás, nem os principados, nem coisas do presente, nem coisas por vir, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de vencer você,
de separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você é vencedor. Você é vencedor. Irmãos, por isso que o diabo odeia esses cultos. Por isso que o diabo odeia e faz de tudo para que você não esteja aqui, para que você não adore, para que você louve, porque ele sabe que ele já é vencido, ele já é derrotado, e você que nasceu de novo já é vencedor, mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí, mais cedo, nessa mesma epístola, João escreve que os homens jovens, ele diz: jovens, eu vos escrevo. Não está falando para jovem de 12, 15, 13, nessa idade juvenil, não é isso. Está dizendo aqueles que, mesmo que ainda jovem espiritualmente, aos jovens, aos homens e mulheres, a todos aqueles que mesmo ainda sendo jovens espirituais, ele diz: eu vos escrevo, porque venceste o maligno. Não importa quanto tempo de crente você tem, querido, se você já nasceu de novo em Cristo Jesus, Satanás já está vencido na sua vida. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Você já o venceu pelo poder da palavra de Deus. É isso que João também, lá na ilha de Patmos, quando ele tem aquela visão gloriosa do futuro, e aí ele vê a chegada dos santos depois da tribulação, e a interrogação: quem são estes? Aleluia! Quem são estes que vêm aí de vestes brancas? E a resposta que ele tem é: estes são aqueles que venceram a Satanás por causa do sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram a sua vida, mesmo quando foram confrontados pela morte. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Ainda que o diabo apareça com força, embora ainda, como Pedro, sua primeira carta, capítulo 5, diz que ele é um inimigo aparentemente poderoso, mas ele diz: irmãos, vigiem, seja sóbrio. Agora fique esperto. Sabe por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, ele ruge como leão. Diga: como. Ele não é como. Como leão, ele fica rugindo para te amedrontar, para te assustar, para fazer você ter medo. Ele ruge como leão, ao qual, diz a palavra, resistir firme na fé. Sabe o que é resistir firme na fé? É você enfrentar e dizer: leão, você só ruge como um leão, Satanás. Você quer ser um leão, mas não é, porque você já foi vencido na cruz do Calvário. Resistir firme na fé é você resistir o diabo, dizendo: você já é um derrotado, você já é vencido, e eu sou vencedor em Cristo Jesus, o meu Senhor. Resistir firme na fé. Por isso Tiago diz: resistir ao diabo e ele fugirá. Diga: minha vitória é sobre Satanás. Aleluia. E a vitória sua é tão certa, e a derrota dele é tão certa também, que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 16, verso 20, diz: o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Diga: lugar de Satanás é debaixo dos meus pés. Fique em pé, coloca ele onde ele tem que estar então, meu irmão, em nome de Jesus. Fique em pé agora, levante a sua mão e diga: Satanás, o seu lugar é aqui, ó, debaixo dos meus pés. Pisa nele aí, meu irmão, sapateia nele aí, em nome de Jesus. Você com as suas obras estão debaixo dos meus pés. Aleluia. Pode se assentar. Oh, glória a Jesus. E finalmente a Bíblia diz que ele
será lançado no inferno, aonde ele vai ser punido para todo sempre. Será jogado no inferno com os seus anjos, diz a palavra do Senhor, Mateus 25 e também Apocalipse capítulo 20. E nesse meio tempo, os crentes em Jesus triunfarão mesmo sobre Satanás, sobre todas as suas obras, sobre todos os seus esquemas, sobre todas as suas artimanhas. Sabe por quê? Porque você está fortalecido na fé no Senhor Jesus. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 6, falando dessa guerra contra Satanás, principados e potestades, ele diz: irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para resistir contra toda astuta cilada de Satanás, para você ir contra mesmo todo principado e potestade, todo espírito da maldade. Revista-se da armadura de Deus, e você vai celebrar. E ele encerra dizendo: orando em todo o tempo, com ações de graça, celebrando, cultuando, como fizemos aqui nessa manhã e estamos fazendo, celebrando, porque a nossa vitória já é certa pelo poder do sangue de Jesus. Então diga: a minha vitória é sobre Satanás. Segundo lugar, a minha vitória é sobre a morte. Irmãos, os crentes lavados, remidos no sangue do Cordeiro, aquele que nasceu de novo, ele não teme a morte. Os homens acabaram de cantar agora mesmo aqui: nem morte, nem doença, nem males, nem o diabo, nem o inferno todo, nada! Porque nós já temos a vitória. Basta uma palavra do Senhor. Por causa do poder do Senhor Jesus, nós já temos vitória sobre a morte. Então o cristão também vence a morte. E é isso que esse capítulo, que a palavra do Senhor aqui está dizendo. É isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele começa o capítulo 15 falando da ressurreição de Cristo Jesus. Ele disse: Jesus Cristo, que veio segundo as Escrituras, nasceu pelo Espírito Santo segundo as Escrituras, foi morto segundo as Escrituras nos diz, foi também sepultado segundo a Escritura nos diz, mas ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras nos confirma. E ele diz: e como pode alguém de vós ficar questionando e dizendo que não há morte, que não há ressurreição? E ele diz: ora, se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou dos mortos. Se não há ressurreição, então é vã a nossa pregação que estamos fazendo aqui. Se não há ressurreição, então é vã a nossa fé. Se não há ressurreição, então é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E nós permanecemos ainda em nossos delitos e pecados, estamos mortos, condenados eternamente. Mas de repente ele se levanta com ousadia e diz: mas eu quero afirmar, Cristo ressuscitou dentre os mortos, foi feito primícia dos que dormem. Ele ressuscitou. E ele encerra o capítulo 15 dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Ele diz: quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então virão sobre a palavra que está escrito: a morte foi tragada pela vitória. Oh morte, onde está a tua vitória? Oh morte, onde está o teu aguilhão? Que era aquela vara de ferro ponta aguda que se usava para oprimir o animal, o gado, como um sinal de opressão. E diz: onde está a morte, a sua pressão, a sua opressão, seu caçador de medo? Onde está a morte que tira a criança do seio da mãe, que faz família chorar pela perda tão irreparável? Onde está a sua força? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que para o cristão nós não celebramos a morte,
Nós fazemos funeral. Essa semana estava ainda fazendo um funeral de um pastor, e eu estava dizendo: irmão, nós não estamos aqui celebrando a morte, nós estamos aqui celebrando a vida, porque este irmão não morreu, passou da morte para a vida em Cristo Jesus. Vitória sobre a morte. Diga: vitória sobre a morte. Aleluia, vitória sobre a morte. E aí então João usa essa passagem e diz: os cristãos vencem. E aí ele diz: vence o mundo. Diga: o mundo. Mais forte: o mundo. O mundo aqui é esse sistema imoral. O mundo aqui é esse sistema espiritual invisível do mal, dos inimigos de Deus, de contrariedade a Deus. Esse mundo é esse governado por Satanás. Esse mundo que está falando aqui é justamente desses cujos cidadãos são aqueles que são dominados pela ambição carnal, são dominados pelo seu orgulho, pela sua ganância. Esse mundo é esse mundo de egoísmo, de prazer carnal, descrito em Gálatas capítulo 5, de prostituição, de lascívia, de inimizades, de discórdia, de bebedeira, de idolatria, de feitiçaria, de dissensão. É este mundo de prazer momentâneo, todos os quais constituem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que João diz aqui no capítulo 2, verso 16. É esse mundo que oprime e quer levar o homem realmente ao inferno, mas através da sua vida entregue a Jesus Cristo, através da sua intimidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os crentes em Jesus não faz mais parte desse mundo imoral, desse mundo perdido e condenado. Não, porque agora ele entregou a sua vida para Jesus, e aquele que entregou a vida para Jesus nasceu de novo em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então ele é vencedor sobre esse mundo perdido que vai se opor a Deus. Ele agora é livre de tudo isso, porque é uma nova criatura em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, escrevendo em Colossenses 1,13, diz que Deus nos libertou. Diga: me libertou. Olha mais forte: libertou. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você antes estava dominado por esse mundo, cujo príncipe é Satanás. Agora veja bem, a Bíblia diz que ele é príncipe da onde? Das trevas. Olha, irmão, que cara derrotado é ele. Príncipe das trevas, do pior lugar que existe no universo e no mundo, do pior negrura de escravidão, de trevas, é que ele é príncipe. Agora é melhor ser servo, é melhor ser escravo no reino da luz, do que ser príncipe das trevas. Mas príncipe das trevas é ele, Satanás. E aqueles que não entregaram a vida para Jesus ainda, que estão ainda dominados por esse reino das trevas. Mas nessa manhã eu estou aqui falando para aqueles que já não estão mais dominados pelo pecado, condenados pelo inferno e dominados pelo reino das trevas, mas para um povo que estão e foram transportados para o reino da luz, em Cristo Jesus o nosso Senhor. Gente que venceu o mundo, gente que soltou as garras do inferno e do mal, e agora estão aqui tributando louvor, adorando aquele que é Jesus Cristo, que é o Senhor dos Senhores, ao Todo-Poderoso, no reino da luz. E é por isso, queridos, que nós celebramos. Sabe por quê? Porque a nossa pátria não é mais aqui, mas a nossa pátria é logo ali nos céus, onde aguardamos o Salvador, o Jesus Cristo, nosso Senhor. E ainda que vivamos nesse mundo, mas nós não temos um relacionamento contínuo com esse mundo e nem estamos dominados por esse mundo. E como eu disse, nós aqui somos peregrinos, somos forasteiros, estamos aqui só de passagem.
Aleluia. A nossa morada eterna não é aqui, nem a nossa natureza, mas é desse mundo aqui. As seduções do mundo já não nos cativa mais. O que nos cativa é as coisas celestiais, é o que é de Deus, é a glória eterna do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Isso, lógico, que não nos isenta de lutas, não nos isenta de provas, não nos isenta nesse mundo de sermos às vezes oprimidos, porque estamos aqui nos opondo a esse mundo e enfrentamos então as dificuldades, as lutas, mas nós sabemos em quem temos crido, de que a vitória é certa no Senhor Jesus. Por isso Paulo diz: olha, eu escrevo para mostrar justamente quem eu sou no Senhor. E quando ele está tentando falar sobre a sua autoridade apostólica, ele começa a descrever um pouco das suas lutas, das suas dificuldades. Ele diz: em muito mais trabalho, em muito mais prisões, em açoites sem número, muitas vezes em perigos de morte. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, tudo por ser servo, apóstolo do Senhor Jesus. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite, um dia passei no abismo. Eu tive em deslocações frequentes, em perigos nos rios, em perigos nos mares. Eu tive perigos de salteadores, em perigos dos meus compatriotas, em perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo até entre falsos irmãos. Estive em trabalho como gripado e fadiga, muitas noites sem dormir, em fome, em sede, muitas vezes sem comida, sem frio e tudo isso. Mas mais que a hostilidade tenta derrotá-lo, não conseguiu, porque ele pode dizer: em tudo isso, todas as coisas, sou mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, quando ele está escrevendo aos anciãos da fé, aos cristãos da igreja de Éfeso, ele diz: olha, o Espírito mesmo me mostra o que vai me acontecer quando eu vou de cidade em cidade. O que está me esperando lá não era uma igreja assim vibrante, esperando lá na porta para abraçar e conduzir, como eu fui tão bem conduzido aqui ao púlpito. Não era tapete vermelho. Ele diz: o que me espera são perseguições, são pedradas, são provas, são prisões. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça do Senhor Jesus. Isso é resultado de alguém que nasceu mesmo de novo. Tem gente assim nessa manhã, tem vencedor aqui, aleluia. Aqueles que amam a Deus, esse pode realmente ter essa convicção. Por isso, quando ele está dizendo que ia para Jerusalém, alguém chegou e diz: mas não faça isso, você vai ser preso, você vai ser... E aí começam a implorar para ele não ir para lá, onde ele já enfrentou tantas situações. Mas ele diz: o que vocês estão fazendo chorando, magoando-se no seu coração? Eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer pelo nome do Senhor Jesus. Porque Paulo tinha convicção da sua vitória, da sua vitória final. Ele sabia que o seu último triunfo sobre o mundo estava realmente certo em Cristo Jesus. E aí ele escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, ele justamente diz que tudo aquilo era momentâneo. Ele tem toda essa situação como leve tribulação, mas que produz para nós um peso eterno de glória, que vai além de toda e qualquer comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Ele diz: por isso, gente, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Quem vive em Cristo até a morte, ele sabe que é lucro, porque ele não é vencido pela morte. Ele em Cristo Jesus já venceu a morte.
Então os crentes são vencedores. Diga, vencedores. São invencíveis. Não invencíveis em si mesmo, não invencíveis pelo seu próprio poder, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mais que vencedores pelo poder de Jesus Cristo, pela vitória assegurada através de Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Agora veja, o texto diz o seguinte: aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Aqui tem 3 características de um vencedor. Diga, fé na verdade. Diga, amor a Deus. Amor aos outros. E obediência à sua palavra. Porque amor a Deus e aos outros está ligado. Ele diz, aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A marca fundamental de um vencedor é crer que Jesus é o Cristo, é o Messias. Crer que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Que coisa maravilhosa! Ele é aquele que veio à terra, que foi enviado pelo Pai para morrer, mas não ficou na cruz e nem na sepultura. Ele ressuscitou. E ressuscitou para realizar a salvação para todo pecador, aquele que nele crê. Então só quem acredita na verdade sobre ele é também nascido de Deus. Aquele que crê é nascido de Deus. E aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então todos os que são nascidos de Deus são vencedores. São vencedores porque eles creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E como eu disse lá em João 1, quando ele diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Por isso que Pedro tem coragem de enfrentar os religiosos, aqueles homens que estavam ali querendo se perseguir os cristãos do Senhor Jesus, mas ele enfrenta as autoridades judaicas e diz, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome é Jesus. E por isso que Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, ele diz, ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo nosso Senhor. Escrevendo a Timóteo, ele diz, olha, não há outro Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, que deu a sua própria vida em resgate por todos. E esse é o testemunho que é dado entre todas as pessoas. Então qualquer ensinamento que as pessoas querem dizer que podem ser salvos sem a fé em Jesus Cristo, não é a verdade. Diga só Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém, Jesus. Eu tenho muito para falar nesse texto, mas vamos para frente, por causa do horário. O conteúdo então da fé salvadora consiste justamente em crer que Jesus Cristo é o Cristo. Ele é o objeto da nossa fé. Ele é o alvo da nossa fé. Nós não dirigimos a nossa fé para nenhum outro. Ele é incomparável. Ele é o único. Ele é sobre ele que Isaías já profetizara há mais de 800 anos, aproximadamente 700 e poucos anos antes da chegada dele. Ele já disse que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, cujo nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É ele, somente nele nós cremos, confiamos e adoramos e aplaudimos e exaltamos, porque ele é o único Senhor que salva todo aquele que nele crê. Aleluia, glória a Deus. E aí ele diz, mas quem ama o Pai, então ama o Filho nascido dele. Como eu disse, uma das marcas de um vencedor envolve essa doutrina de crer nessa verdade, não negá-la jamais.
Como disse Jó, ainda que ele me mate, eu esperarei nele, eu creio nele. E disse para aquela louca da mulher dele que não estava entendendo a situação que ele estava passando, Jó, de sofrimento, de dor, ela diz: amaldiçoa logo até o Deus e morre. Mas ele diz: não, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Isso é crer na verdade, isso é ter fé que vence o mundo. Mas além disso, a segunda marca é uma característica então moral. Um vencedor ama. Diga: ama. Ama o Pai e ama o Filho nascido dele. Então o novo nascimento traz às pessoas não só uma relação de fé com Deus, mas também uma relação de amor com Ele e com os seus filhos. Passam a amar também uns aos outros. E é isso que João enfatizou no princípio dessa carta. Aquele que ama, e aquele que ama o seu irmão, permanece na luz. E não há motivo para tropeçar nele. Mas aquele que odeia o seu irmão, ainda está em trevas. Ele está em trevas, ele anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os seus olhos. Não adianta falar que ama a Deus, cantar dizendo que ama a Deus, mas se tem algo contra o irmão, a Bíblia diz que está perdendo tempo, está negando a fé. Como Paulo diz também a Timóteo: Timóteo, preste atenção, porque se você não cuida dos seus, principalmente os domésticos da fé, então você negou tudo aquilo que prega, que anuncia, e é pior do que o descrente. Porque o que a palavra do Senhor está dizendo assim sobre aquele que é vencedor, é aquele que nasceu de novo. E aquele que nasceu de novo, nasceu e ama a Deus. Mas não só ama a Deus, como ama também aqueles que de Deus foram nascidos. Então ama o seu próximo como a si mesmo, que é o mandamento de Deus. Agora, se não ama, continua em trevas, continua derrotado, continua sendo vencido por Satanás. O diabo ciranda na vida dele, o diabo brinca com ele, o diabo apronta na vida dele. Sabe por quê? Porque tem legalidade, porque ele tem brecha no coração contra o irmão, contra um e o outro. Então porque ele não ama a Deus, porque se ama a Deus, ama também o seu próximo. E é isso que João vem falar tão severamente, alertar tanto a todo cristão, para que entenda-se como realmente filho de Deus. Filho de Deus ou filho do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus. Nem aquele que não ama seu irmão também não é de Deus. Versículo 10 do capítulo 3. E o versículo 14 ele diz: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Agora aquele que não ama o irmão permanece morto, ainda está na morte. Versículo 17 diz: mas quem quer que tiver bens neste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade e lhe fechar o coração contra ele, como é que o amor de Deus permanece nele? Verso 23 ele diz: este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Capítulo 4, verso 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 12 do capítulo 4. Ninguém jamais viu a Deus. A qualquer momento, se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Verso 20. Mas se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Para que aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. E temos esse mandamento dele, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Diga: isso é sério. Fala para o irmão que está do seu lado: isso é sério. É bom você celebrar que você é vencedor. É bom você celebrar que você realmente é vencedor. Mas vencedor é aquele
cujas implicações da palavra são reais na sua vida. E esse amor que aqui João está escrevendo, veja que não é uma mera emoção, não é um mero tapinha nas costas do irmão, não é meras palavras aparentes de que ama realmente, não é mero sentimento, mas é um desejo de honrar, é um desejo de oferecer o melhor e, acima de tudo, de obedecer a Deus. Ele é dirigido para com as pessoas, é o amor da vontade, é o amor de decisão, de se dar, de abençoar, é o amor que é uma escolha, é um amor sacrificial, que atende o outro. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz: até aquele que parece menos digno de honra, a esse você honra mais, a esse você expressa o verdadeiro amor, porque é o amor de Deus para com a sua vida. E depois ele fala do caminho excelente, que é o caminho do amor, dizendo que esse amor que temos que praticar é um amor que é paciente, o amor que é bondoso, o amor que não é ciumento, o amor que não é que não se vangloria, que não é arrogante, que não age com indecência inconvenientemente, ele não busca os seus próprios interesses, ele não se irrita, ele não leva em conta o erro que sofreu do outro, não, ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. É o amor que tudo suporta, que suporta todas as coisas, o amor que tudo crê, o amor que tudo espera, o amor que jamais acaba, porque é o amor de Deus na nossa vida. Amar. E para encerrar, a última lição nesse texto que me veio é a obediência. Diga: obediência à sua palavra. Não adianta nada você ouvir tudo que está ouvindo aqui nessa manhã, se sair daqui e continuar do mesmo jeito. Não adianta você aplaudir cada letra que foi cantada aqui como mensagem do coração de Deus para o seu coração. Não adianta você ouvir as orações que aqui foram feitas. Não adianta você receber uma palavra profética como esta bíblica que está sendo transmitida para o seu coração, se você sair dali para fora, continuar na mesma prática, odiando, não amando, não sendo fiel, não sendo verdadeiro. Se não obedecer, você está perdendo tempo, meu irmão. Diga: obediência. Nisto, olha aí, olha o que ele diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e observamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E para aquele que ama os seus mandamentos, não são penosos, pesados. Por isso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. E o corolário da verdade João expressa no versículo 1. Mas ele diz: assim como é impossível amar a Deus sem amar os seus filhos, assim também é impossível amar verdadeiramente os seus filhos sem amar a Deus. Essas prioridades gêmeas de amar a Deus e amar o outro irmão marca que realmente você é nascido de novo. Agora, a prova de fé genuína é sustentada pela obediência à palavra de Deus. É sustentada pela obediência à palavra. É para amar a Deus e observar os seus mandamentos. Fé salvadora, genuína, produz amor. Amor que revela obediência. Diga: obediência. Então aqueles que acreditam nesse Deus, o Deus das Escrituras, esse Deus que se revela a nós, e se revela a nós pelo amor, esse Deus que se manifesta a nós pelo amor, que deu, que se entregou por nós na cruz do Calvário. Ele é o supremo objeto de todas as nossas afeições, a Ele nós amamos e por isso também temos que obedecer. Obedecer a sua palavra, obedecer a sua ordem, os seus princípios. E o princípio daquele que verdadeiramente ama a Deus é a obediência. E esse princípio de obediência permeia toda a Escritura. Você vai lá para o Velho Testamento, em Deuteronômio,
Capítulo 13, verso 4, Moisés está dizendo: você deve seguir o Senhor, o teu Deus, e temer a Ele, e deve manter e observar todos os seus mandamentos, ouvir a sua voz e servi-lo enquanto viver. Samuel, quando está agora repreendendo ao grande rei Saul, ele o repreende por causa da sua desobediência e lembra a ele o seguinte: obedecer é melhor do que sacrificar. Diga obediência. Obedecer. E Salomão, quando escreve suas instruções e todas as suas experiências de vida, o que ele já viveu, ele conclui dizendo: e finalmente, quando tudo que você já ouviu, o final é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Diga: guardar os seus mandamentos. E Deus ordena através do profeta Jeremias, dizendo: ouve a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e você vai andar em todo o meu caminho, o caminho que eu vos mandar, para poder estar em paz. Jeremias capítulo 7, 23. Você entra para o Novo Testamento, muitas vezes você vai ouvir o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo, Mateus capítulo 12, 50: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, esse é meu irmão, esse é minha irmã, é aquele, e essa é minha mãe, é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E ele pronuncia que bem-aventurado ou abençoado é aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Lucas capítulo 11, e em João 8:31 também há um desafio para aqueles que professam a fé nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E depois lá em João 14 ele diz para os seus discípulos claramente: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E ele repete isso várias vezes: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é aquele que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e também confessarei. Capítulo 14, verso 21 de João. Também no versículo 23, 24 ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guardará a minha palavra. Capítulo 15, verso 10: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Verso 14 diz: vós sois meus amigos, se fizerdes aquilo que eu vos mando. Diga obediência. Diga mais forte: obediência à palavra de Deus. Então, desde que do momento que você assume o compromisso de obedecer a palavra de Deus, ainda que passe, como eu disse, por lutas, ainda que passe por circunstâncias desfavoráveis, por dificuldades, mas você sempre terá prazer na lei do Senhor. Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Esse será como árvore plantada junto a ribeiros, que vai dar fruto, mesmo no tempo de sequidão vai dar fruto, porque está enraizado na palavra. Obediência à palavra de Deus. Se você abre o Salmo 119, quantos versículos, e você vai ver repetidas vezes o salmista dizendo do seu prazer na lei do Senhor. Verso 14 ele diz: regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, tanto quanto em toda a sua riqueza. Verso 16: vou deliciar-me em teus estatutos, não esquecerei da tua palavra. Verso 24: os teus testemunhos são meu prazer, eles são os meus conselheiros. Verso 97: como eu amo a tua lei, ela é a meditação no meu dia todo. Verso 103: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, sim, mais doce do que o mel à minha boca. Aleluia. Isso é ter prazer na lei do Senhor. Aqueles que amam a Deus, amam o seu irmão e obedecem a palavra de Deus, observam a palavra do Senhor, são fiéis à palavra do Senhor. E aqueles que assim fazem
podem dizer realmente: eu sou nascido de Deus, eu sou vencedor. Deus derrama bênçãos sem medida sobre estes. As promessas de Deus são maravilhosas para as igrejas que são fiéis a Ele. A promessa de Deus para mim e para você são mais ricas. Aquilo que o seu olho ainda não viu, aquilo que o seu ouvido nem ouviu, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que obedecem essa sua palavra. E eu encerro com as promessas para aqueles que são vencedores. A primeira é encontrada aqui, quando o Senhor está falando a João, ainda lá na ilha de Patmos, no capítulo 2, verso 7, Jesus diz para a igreja de Éfeso: ao que vencer. E aqui a mesma palavra grega, nikao, vencer, conquistar, aquele que não se entregar, aquele que perseverar até o fim. Eu lhe concederei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Promessa para os vencedores de Deus que vão viver para sempre no céu. Para a igreja de Esmirna, no capítulo 2, verso 11, ele diz: ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Veio, sofreu, padeceu, mas agora o Senhor promete vida eterna para eles. Para a igreja de Pérgamo, ele diz: ao que vencer, eu vou lhe dar de comer do maná escondido, lhe darei uma pedra branca, lhe darei um novo nome escrito nesta pedra, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Maná escondido, provisão de Deus, um novo nome você tem para receber do Senhor. Assim como era dado um novo nome para os vencedores, o Senhor está dizendo: vencedores que foram admitidos para o céu são aqueles que recebem um novo nome de vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para a igreja de Tiatira, ele diz: aquele que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Ele as regerá com vara de ferro, como aqueles vasos do oleiro que são quebrados em pedaços. Assim eu também, como recebi a autoridade do Pai, agora Ele está dando também autoridade para a igreja do Senhor Jesus, que vai realmente reinar com o Senhor para sempre. Aleluia. Os regenerados do Senhor serão realmente aqueles que vão estar reinando com o Senhor Jesus. Para a igreja de Sardes, que estavam cheios de pessoas, algumas parece que só tinha nome de crente e realmente não era crente, mas para aqueles que eram fiéis, ele diz que ao que vencer, esse será vestido de vestes brancas, e eu não vou apagar o nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Aleluia! Que coisa gloriosa, maravilhosa é ter realmente a vitória e ser vencedor em Cristo Jesus. E para a fiel igreja da Filadélfia, ele diz: aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, ele não vai sair dele mais. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, o seu Deus. Um meu novo nome vai receber aquele que realmente perseverar. E encerrando a última igreja, a igreja de Laodiceia, morna por um momento, mas ele diz: para aqueles que permanecessem, o que vencer, eu lhes concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e assentei como meu Pai no trono. Ele vai compartilhar de assentar no trono com ele aqueles que venceram, aqueles que perseveraram até o fim. Diga: ser fiel. Fala para quem está do seu lado: ser fiel, crente. Ser fiel, crente, até a morte. Aleluia. Aquele que é nascido de Deus vence. Aquele que é nascido de Deus vence. Aquele que nasceu de novo, vencedor, fica em pé agora em nome de Jesus. Eu queria que você desse a mão para um vencedor que está do seu lado agora. Eu não sei se é hoje que Deus vai cumprir todas essas promessas. Eu não sei se é hoje que a gente já vai para o céu, não sei. Mas eu queria que você desse a mão para um crente agora. Quem sabe, você não sabe, mas Deus sabe. Quem sabe está do seu lado alguém que quem sabe já estava pensando em desistir.
Alguém que estava aí abatido, combalido pela luta, pela prova, pela dificuldade. Eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe. Quem sabe você está segurando na mão de alguém que está enfermo espiritualmente ou até fisicamente. Mas nós estamos aqui como nascidos de novo, como gente que é mais que vencedor. E à medida que você abençoar o irmão que está à direita, à esquerda, você será alvo das bênçãos de Deus. À medida que você começar a profetizar para quem está do seu lado, as bênçãos de Deus também virão sobre a sua vida. As bênçãos de Deus virão sobre a sua casa. As bênçãos de Deus virão sobre a sua família. A promessa de Deus se cumprirá sobre a sua vida agora. Quem sabe você tem algum problema com alguém, é hora de reconciliação. É hora de pedir perdão a Deus e quem sabe ao próximo também. Mas eu queria que você orasse agora. Deixe o mover do Espírito vir sobre a sua vida. Deixe a glória de Deus descer sobre você. Deixe o amor de Deus ser derramado sobre o seu coração. Começa a orar. Ore, 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 ore. Ore agora pelo irmão. Abençoe agora a vida do seu irmão em nome de Jesus. Glória, 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 glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Espírito de Deus, aplica a sua palavra agora em cada coração. Sua palavra gera vida, sua palavra é eterna, sua palavra é poderosa, sua palavra é viva e eficaz. Charai que